Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A cada dia cresce mais a participação na greve geral da educação contra a reforma da Previdência, tanto nas atividades de rua quanto nas assembleias. Na semana passada, a assembleia que determinou a continuidade do movimento bateu recorde de participação. A atividade contou com a presença de pais e alunos, bem como da senadora Fátima Bezerra. A direção do sindicato mantém um trabalho incessante para ampliar ainda mais a força do movimento. Companheiros e companheiras, mais uma vez, nós queremos reforçar o nosso apelo àqueles companheiros que ainda não entenderam a gravidade do momento em que estamos vivendo. Nós precisamos reforçar essa luta, precisamos fazer a greve mais forte da história do Rio Grande do Norte e do Brasil para barrar a PEC da morte, a PEC do atestado de óbito para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que é essa reforma da Previdência. Os malefícios da reforma da Previdência não são restritos apenas aos trabalhadores da ativa. Aposentados e até crianças serão penalizados caso a matéria seja aprovada. O especialista em direito previdenciário, Nereu Linhares, fala agora sobre esse assunto. Bom dia, Nereu. Bom dia, Leito. Então, antes da gente conversar sobre a questão do direito previdenciário em si, eu gostaria de que você esclarecesse para a gente esse recuo, né, que saiu na imprensa do presidente Temer, que diz que excluiu os servidores, né, estaduais da reforma da Previdência. Isso é verdade? Não, não é verdade. O presidente anunciou, talvez até com a intenção de diminuir a pressão, porque, na verdade, quem fez a grande pressão contra essa PEC foram os servidores estaduais e municipais. Certo? Ele não tem como tirar, mesmo que ele quisesse retirar, ele não teria como, porque isso é uma proposta de emenda à Constituição. E para que ele retirasse os servidores estaduais e municipais, ele teria que modificar o artigo inteiro, a partir da cabeça do artigo, que a gente chama de caput do artigo. Então, ele não mudou. É lá o caput do artigo que diz que esse sistema de previdência, ele abrange os servidores estaduais, federais e municipais. Então, ele não tem como retirar isso. Na verdade, o que ele quis foi aliviar a pressão, e mesmo que ele conseguisse tirar, seria através de uma lei ordinária. Mesmo assim, ele teria um poder de barganha muito grande com os governadores, que é quando os governadores fossem pedir alguma coisa lá, ele dizer, concedo desde que você implante a reforma lá. Então, não é verdade que ele tenha tirado, até mesmo porque, se tratando de emenda constitucional, mesmo que ele quisesse, não pode tirar. Então, servidores estaduais, trabalhadores da educação, têm razão de continuar o movimento grevista. Continuar mobilizado, entendeu? Se a intenção era desmobilizar, a intenção não valeu. Porque o pessoal vai continuar mobilizado e deve continuar mobilizado, porque essa reforma ela chega, de uma forma ou de outra, ela finda chegando ao servidor estadual e ao servidor municipal do município que tem regime próprio. Essencialmente, Nereu, essa reforma, como é que seria feito o cálculo de pagamento da aposentadoria caso ela passasse? Veja bem, hoje o servidor público, ele é detentor de regime próprio, ele tem duas formas de fazer o cálculo da aposentadoria dele. Para o servidor que entrou até dezembro de 2003, né, que foi até quando vigorou a emenda 20, esse servidor ele se aposenta com integralidade e paridade. O que é isso? Integralidade, ele leva o valor do contra-cheque dele integral, evidentemente das parcelas permanentes e não das parcelas temporárias, mas ele leva o que for permanente, ele leva integral. Isso chama-se integralidade. E paridade é o direito que ele tem de, estando aposentado, sempre que houver reajuste para a categoria dele em atividade, ele recebe também. Então, para o pessoal que entrou até 2003, a fórmula de fazer o cálculo é essa. O pessoal que entrou a partir de janeiro de 2004, então esse pessoal tem uma fórmula diferente. Apura-se a média aritmética de tudo que ele contribuiu durante a vida laboral dele, pegando apenas de 94 para cá, julho de 94 para cá. Por que julho de 94? Porque foi o real.
foi quando se estabeleceu o real. Antes, as outras moedas, se fosse converter hoje, daria valores irrisórios, certo? Então, hoje, o servidor, o que ele contribuiu de julho de 94 para cá, se faz uma atualização mês a mês, se retira as 20% parcelas menores e ele faz a média das 80% parcelas maiores. Então, a perda que o servidor desse grupo hoje tem é entre 12% e 14%, certo? Hoje funciona assim. Na proposta, a PEC, ela propõe algo terrível. Seria assim, o servidor ele vai fazer a média aritmética, não das 80% maiores, mas de todo o período dos 35 anos homem ou dos 30 anos mulher, incluindo aqueles planos anteriores que vão dar centavos por aí, isso reduz drasticamente. E depois de achar dessa média, né, soma todas as parcelas, divide pela quantidade de tempo que a pessoa está se aposentando, e depois de achar dessa média, o valor do provento de aposentadoria será 51% dessa média, mais 1% por cada ano trabalhado. Então, como a proposta está sugerindo o mínimo de 25 anos, então seria 51% da média, e não do salário, mais 1% por cada ano trabalhado. Então, se você considerar 25, daria 25, com 51, daria 76%, por aí assim, né? 76%. Seria o máximo que o servidor poderia levar. A gente vai dar um rápido intervalo e volta já para detalhar esse assunto. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos falando sobre a reforma da Previdência, aqui com um especialista em direito previdenciário, o advogado Nereu Linhares. No bloco anterior você estava falando sobre a questão da aposentadoria e da pensão, não é isso? Até as crianças são atingidas por isso? Essa reforma, ela conseguiu atingir todos os trabalhadores de uma forma geral, inclusive o trabalhador que ainda vai nascer. Né? E tem um amigo que é espírita que ele disse que atinge também os que já morreram. Né? Então, como seria isso? O servidor que já está no mercado de trabalho, ele será atingido porque vai mudar a regra do cálculo. Né? Então, ele não tem mais o cálculo da integralidade do que ganha, ele tem uma média. Vai atingir o servidor que ainda não entrou no mercado de trabalho, porque aumenta uma idade e cria um gatilho para essa idade. Então, na hora que o governo propõe que seja de 65 anos a aposentadoria, na verdade não é 65 anos, porque lá ele coloca um gatilho dizendo o seguinte, que todas as vezes que o IBGE disser que a expectativa de vida daquela região aumentou em um ano, então aquela idade mínima aumenta também em um ano. Então, você não pode fazer uma programação de aposentadoria, porque quando você chegar aos 65, já é 66, e daí por diante. Então, a criança que nasce hoje, se você fizer essa expectativa de vida dela, ela só vai poder se aposentar aos 84 anos de idade. Por isso que o meu colega disse que ela atinge quem vai nascer ainda. Né? E quando ele disse que atinge quem já morreu, é porque a proposta também proíbe que marido ou mulher receba a pensão do falecido, mas a aposentadoria própria. Portanto, se os dois da casa trabalham, marido e mulher trabalham, e um vier a falecer, o que ficar vivo vai ter que escolher entre receber a pensão do que faleceu ou a sua própria aposentadoria, certo? E nesse caso o meu amigo disse, olha, o espírito está lá e vai ficar uma fera porque contribuiu e a esposa ou o marido não vai receber. Então ela é danosa para todo e qualquer brasileiro. O que é que está por trás? O que é que leva um governo a fazer uma proposta tão nefasta, tão maldosa com toda uma nação, Nereu? Olha, essa proposta não tem nenhuma lógica. A única que sobra é a questão da privatização. Na hora que o governo faz uma reforma dessa, restritiva como ela é, determina a criação de uma previdência complementar que é privada e obriga o servidor
aí para essa previdência privada, então só dá para entender que é porque ele está querendo entregar o capital privado. E hoje os estados, né, os órgãos do estado, eles já recebem todos os dias visita de representantes de fundo de pensão, visita de representantes de previdência privada dos bancos privados. Eles já têm tanta certeza que isso será aprovado que já estão colocando isso. Agora, devo lembrar para o servidor, para o trabalhador em geral, que a previdência complementar ou a previdência privada, embora ela tenha esse nome de previdência, não é uma previdência, é uma aplicação, é uma poupança, é uma capitalização. Porque previdência, ela tem como princípio básico a cobertura de risco social. Ela não está preocupada só com recurso, é risco social. Dentre eles, a possibilidade do trabalhador receber um benefício até morrer, depois que ele perde a capacidade laborativa. Se você pegar a previdência complementar ou a previdência privada, não é assim. No dia que você precisar, você vai lá, divide-se o montante que você amealhou pelo tempo da expectativa de vida da sua região e a partir dali será feito o valor que você receberá. E se você, porventura, viver mais do que o que está naquela expectativa, você deixa de receber porque não tem mais dinheiro. Ok, nós conversamos com Nereu Linhares, especialista em direito previdenciário. Nereu, muitíssimo obrigado por sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Amigo, que agradeço. Estamos aí na luta e fazendo as palestras e esclarecimentos em todos os locais que formos chamados. Com participação massiva da categoria, o SINTRN promoveu na última quarta-feira o Seminário de Aposentados e Pré-Aposentados da Educação. O evento contou com expositores de renome nacional. O especialista em Previdência e Plano de Carreira, Milton Canuto, alertou sobre os graves prejuízos caso a reforma da Previdência seja aprovada. A reforma da Previdência proposta pelo governo ilegítimo Michel Temer é hoje a pior reforma já apresentada no mundo, se ela for aprovada da forma que está. Nem a Grécia, que fez uma reforma recentemente, teve um impacto na sua sociedade igual a esta reforma. E ela impacta em todos os meios da sociedade, sendo com graus diferenciados. Por exemplo, qual é o maior impacto? O maior impacto são nas professoras que têm aposentadoria especial. De cara, elas aumentam no mínimo 15 anos de contribuição, desde que ela não tenha 45 anos. Já o secretário adjunto da pasta de aposentados da CNTE, Juscelino Linhares, ressaltou que todos os trabalhadores, independente da profissão, serão afetados. A reforma em si, ela não traz benefício para o governo, mas ela não acaba só com a aposentadoria do professor ou de qualquer um ramo, ela acaba com a família, porque uma pessoa que tem uma renda per capita, vamos dizer, de R$5.000, sustenta uma família que tenha 6 filhos, os filhos não têm mais direito, aí baixa por 50%, 50% vai embora. E aí como essa família vai tentar? Então ela é cruel, ela é um tirocínio hoje que entra hoje na sociedade brasileira, e a sociedade brasileira não está consciente ainda dessa maldade que o governo Temer quer fazer. A diretora de aposentados do SINTRN, professora Marlene Moura, ressaltou a importância do evento. Nosso encontro foi muito proveitoso, nós tínhamos uma expectativa e superou a nossa expectativa e outros debates virão, que nosso objetivo é que todos os trabalhadores, de modo geral, fiquem todos munidos de argumentos para barrar essa reforma da Previdência em qualquer local, em qualquer espaço onde ele estiver. Nesta segunda-feira, dia 27, às 8 horas, na ACEM, tem Assembleia Geral Unificada dos Trabalhadores em Educação. Na pauta, a avaliação da greve. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos e todas um bom dia e até o próximo domingo. Até lá!